Olá pessoal, meu nome é Mike. Vamos para a segunda parte do meu TCC sobre o pensamento sistêmico. Agora eu vou falar um pouco sobre quais são as barreiras à aprendizagem. O nosso cérebro ele preenche lacunas do que nos está oculto de acordo com nossos modelos mentais, como eu falei anteriormente. Aqui aparece como a grama do vizinho sempre parece ser mais verde, mas o que está fora nem sempre mostra o que está por dentro. O John Sterman, no livro dele Business Dynamics, ele fala que essas barreiras à aprendizagem estão basicamente divididas em 4, que seria falha em antecipar os efeitos colaterais de longa duração, dificuldade em lidar com atrasos, falta de compreensão das não linearidades presentes em sistemas e ação dos filtros mentais, como generalização, eliminação e distorção. Vou falar um pouco de cada uma delas agora. Falha em antecipar efeitos colaterais de longa duração. Aqui temos vários exemplos dessas falhas com efeitos de longa duração. Aqui um exemplo de uma ponte que o pessoal estava construindo dos dois lados e vão ter um pouco de trabalho na hora que tiver que encontrar essa ponte aqui, pelo visto. Aqui o fast food, que nós comemos só no fim de semana, só porque está no shopping, durante o passeio. E aí, quando chega numa certa idade, a gente já sabe o que acontece. Outro efeito é esse derretimento das calotas polares. Hoje está tendo efeito para os ursos polares, mas em breve nossos litorais podem ser inundados se nada for feito agora. Mas como é de longa duração, ninguém está muito preocupado com isso agora. Aqui um exemplo das pessoas que jogam lixo na rua e a consequência de longa duração, é claro que são as enchentes. Aqui a extração de minérios, que causou uma consequência terrível agora, que talvez pudesse ter sido evitado, que foi o desaparecimento do Rio Doce, essa tragédia de Mariana, que já chegou esse mar de lama até o nosso oceano. Dificuldade em lidar com atrasos, você às vezes bate cabeça para tentar conseguir sua meta, chega uma hora que você se cansa porque tem esse delay e você acaba desistindo. Outro exemplo aqui é o goleiro, que também defendeu o pênalti, saiu para comemorar, mas não viu que teve um delayzinho aqui que fez a bola pegar um efeito e acabou indo para o gol, e quem comemorou foi o seu adversário. O próximo exemplo aqui de barreiras à aprendizagem é a falta de compreensão de não linearidades. Nosso cérebro ele entende muito bem problemas lineares, mas quando a função é exponencial, geralmente a gente não entende muito bem. Quando você tem, por exemplo, um gato e aí você fica com dó de castrar, apesar de todas as campanhas que tem, você não consegue imaginar em 7 anos qual a população de gatos que um único gato pode gerar se você deixar ele solto aí pela rua. No primeiro cio, você vê que esse seu gatinho aqui conseguiu gerar 6 gatos. Só que o gato ele tem 2 cios por ano. Então, você já vê que no segundo cio, você já dobrou essa quantidade de gatos. E esses gatos, eles cresceram, esses primeiros filhotes que teve, né? Então, você começa a ter já 70 gatos no ano seguinte. E cada um desses 70 gatos, quando tiver no segundo cio, já vão gerar 370. Uma média de 7 anos, você poderia pensar aí, 6 vezes 7, 42, né? 42 gatos. A nossa mente, se eu falasse para você que em 7 anos, esse único gato teria 42 gatos, você ficaria um pouco assustado, mas seria fácil de você imaginar. Agora, 370 mil gatos é essa barreira que a gente tem à aprendizagem. A gente não consegue enxergar muito bem esses problemas que não são lineares. Outra barreira à aprendizagem são os filtros mentais, que seria generalização, eliminação e distorção. Nessa imagem eu consegui colocar os 3 exemplos. Quando você vai contratar para o seu projeto, você às vezes usa esse filtro mental de generalização, eliminação e distorção. Então eu te pergunto, se você tivesse que chamar esse japonês e esse negro aqui para o seu time de basquete ou para a equipe de xadrez, você teria que escolher um só, quem você escolheria? Obviamente, sem saber que a matéria que a gente está estudando são barreiras à aprendizagem, você escolheria esse japonês aqui para o seu time de xadrez, porque japonês geralmente é baixo para o basquete, e escolheria esse negro aqui para o time de basquete, né? Que o pessoal tem os times da NBA, geralmente você vê que os negros são bem fortes no basquete. Mas a sua equipe de projetos já estaria defasada, ou então você não aproveitaria muito bem
os recursos que você teria à disposição, porque esse Yuki Togashi, esse japonês, é sensação na NBA pelo Dallas Mavericks. E esse outro é fera no xadrez, é o Silvio Famoroso, que é candidato a mestre de xadrez. Então, nossos filtros mentais basicamente são influenciados por nossas crenças, por nossos valores, ideologia, ética e pela nossa cultura também. Então vamos falar mais um pouco sobre esses filtros mentais, a generalização, eliminação e distorções. Generalização, aqui está um grande exemplo. 1 é um número, 2 é um número, então 2 é igual a 1. Você vai generalizar todos os números, então, são iguais, porque o 1 é um numeral e o 2 é um numeral, então eles são iguais, todos são iguais. Não, cada um tem sua característica própria, né? Cada um dos cães que observei até hoje ladrava, logo todo cão ladra. Então você já enquadra todos os indivíduos por causa de alguns que você observou, sendo que existem exceções aí, né? Eliminação é uma defesa da mente ao excesso de informações. Por exemplo, quando você vê uma orquestra, a nossa mente ela é capaz de diferenciar um único instrumento, porque tem muitos ali. Então às vezes, se a gente quer ouvir um só, a gente elimina todos os outros. Nós enxergamos um fato e eliminamos os outros. Esse atraso mostra muito bem que é o irresponsável, né? Quem nunca ouviu a pessoa falar isso? Ela pega uma característica por causa de um atraso da pessoa e ela elimina todos os outros aí. E o último é a distorção, é o telefone sem fio. Você recebe aquela informação, né, cria modelo mental a partir de uma suposição do tipo, eu acho que, né? Você vê um fato e você começa a fazer suposições a partir de uma coisa totalmente distorcida. Vou dar um exemplo de outros filtros mentais que nós temos. Leitura mental, achar que você sabe o que a pessoa pensa. Você olha para a cara da pessoa, você lê a mente dela e fala, acho que ela não gostou da minha apresentação. Previsão do futuro, você já começa a pensar assim, isso não vai dar certo. Você já começa a prever o futuro antes mesmo de ter alguma base para que isso aconteça. E aí vem a catastrofização, que é você acreditar que esse evento vai ter um acontecimento terrível. Isso vai gerar um monte de demissão, essa consultoria, vai falir a empresa. Isso para não falar em catástrofes piores, né, que o pessoal fala. Rotular, atribuir traços negativos que englobam a pessoa toda por uma característica que você viu. Desqualificação do positivo é você menosprezar que aquela pessoa tem pontos positivos de si mesmo ou de outros, né? Filtro negativo, que é enxergar apenas aspectos negativos em situações ou pessoas. Pensamento dicotômico é aquela pessoa que leva tudo em termos de tudo ou nada, 8 ou 80. Deveria são aquelas pessoas que enfatizam coisas como deveriam ser, ao invés de ver a situação como é realmente e tentar tomar uma atitude. Deveria ter feito isso, deveria ter tomado aquela atitude, deveria ter falado com tal pessoa, sendo que o tempo já passou e não tem como voltar atrás. Comparação injusta é estabelecer padrões irreais comparando com níveis muito superiores. Às vezes você vê uma pessoa que trabalhou numa multinacional, agora está trabalhando numa empresa pequena e começa a comparar uma com a outra, sendo que você está colocando padrões aí que não tem nada a ver um com o outro. E lamentação é quando a pessoa enfatiza exageradamente o que pode acontecer. Quem não conhece alguém na empresa que se lamenta o dia todo, começa a fazer lamentação logo cedo e termina durante a noite, isso vai contaminando a equipe. Agora eu vou dar uma introdução aos mapas sistêmicos, dando um exemplo aqui do chicote do gerente de projeto que a gente chama. Um projeto, você imagina o quê? Uma lista de tarefas a fazer, que o gerente de projetos vai delegando para as pessoas durante um tempo e vai formar essa pilha de trabalho a fazer, uma pilha de trabalho feito. Mas o que acontece na vida real? É o que a gente chama de efeito chicote. Você tem aqui suas tarefas a fazer e tem o gerente de projetos que vai delegando para a sua equipe. Só que essas tarefas a fazer, às vezes aqui no meio fica tarefas que a equipe fez que não foram feitas ou que foram feitas de maneira incorreta. Isso demora um tempo e o projeto realmente tem um cronograma a se cumprir. O que acontece? Esse gerente, uma hora ele vai descobrir que alguma dessas tarefas não foi feita ou foi feita de forma incorreta e isso vai aumentar a sua pilha aqui com relação à qualidade. O que ele vai fazer? Ele vai ter uma pressão aqui do chefe dele, então ele vai tentar negociar o prazo, só que geralmente o que acontece?
não se consegue negociar prazo de projeto. Então, vai aumentar a pressão sobre ele, então ele vai começar a pressionar a equipe para ter mais produtividade, vai começar a exigir hora extra da equipe, e aí o que vai acontecer? Vai aumentar a fadiga. Então, aumentando a produtividade aqui, diminui o número de tarefas a fazer, realmente. Só que aumentando a fadiga, você diminui a qualidade e aí aumenta de novo o número de tarefas a fazer. Até que vai chegar uma hora que o gerente vai começar a querer fazer reuniões, né? Aquelas reuniões intermináveis, infrutíferas, enquanto o pessoal vai começar a falar, enquanto eu podia estar trabalhando, podia estar terminando essas tarefas, eu estou aqui em reuniões infrutíferas. Então, ele vê que o desempenho está caindo, no meio do projeto ele decide contratar. Será que é a solução? Bom, o pessoal que já estava fazendo aqui essas tarefas, eles vão ter que parar para treinar outra pessoa que chegou, então vão perder mais tempo, vai gerar mais fadiga, vai diminuir mais a qualidade e aumentar o número de tarefas a fazer. Até que esse pessoal vai estar tão fadigado que vai começar a ir embora, falar, vou para outro gerente, ou vou até para outra empresa. E aí vai ter que contratar mais, esse pessoal vai ter que treinar mais gente, vai aumentar o número de tarefas, vai diminuir o número de qualidade e assim a gente vai tendo esse ciclo vicioso. Eu vou falar um pouco mais sobre esses ciclos nos próximos slides. Espero ver vocês por aqui. Muito obrigado.